muita paz, muita felicidade. Eu sou Edivaldo Brito e nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Reis. Então, você não pode pular esse vídeo ou esse áudio, você não pode passar. É interessante você ficar até o final, pois Deus tem uma palavra para você, baseado no livro de 2 Reis, no capítulo 7, um livro escrito 892 anos depois de Cristo. Nós vamos meditar aqui, onde vai falar da profecia de Eliseu. E o objetivo desse canal é divulgar a palavra de Deus, propagar a palavra de Deus. Dentro da medida do possível, nós tentarmos explicar versículo por versículo da palavra de Deus. Então, todos os dias nós vamos ter vídeos diversificados sobre diversos assuntos aqui nesse canal. E você é o nosso convidado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, nesse texto que nós vamos ler rapidamente, o primeiro versículo do capítulo 7 de 2 Reis, diz assim: Disse então Eliseu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, uma medida de flor de farinha se venderá por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Nós entendemos aqui nesse versículo que quão maravilhosa é a graça, não é? O que é graça? Favor imerecido, né? Que em resposta à incredulidade assassina do coração do rei e da incredulidade desdenhosa do mensageiro, prometeu tal abundância de comida, tão rapidamente, e que seria adquirida quase por nada. É o que nós entendemos aqui nesse versículo. Versículo 2. Que um príncipe, sobre cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao rei de Deus, dizendo: mesmo que o Senhor fizesse agora janelas no céu, poderia ser isto assim? Então ele disse, ele aqui, Eliseu: eis que tu o verás com os teus olhos, mas não comerá disso. Então nós entendemos aqui que a recompensa da incredulidade seria a morte, como a recompensa da incredulidade sempre é a morte. Então, você que não é incrédulo, eu quero orar por você. Querido Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nesse dia maravilhoso, esta pessoa que nos ouve, nos escuta, que ela seja abençoada, seja curada, liberta ou liberta, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, as bênçãos do céu em favor desta pessoa, Deus, em nome de Jesus, que ela possa, através desta palavra, receber as bênçãos do céu, em nome de Jesus. Amém? Então é isso aí. Vamos dar continuidade aqui, nesse mesmo capítulo. Versículo 3 diz assim, vai falar dos 4 leprosos. E havia 4 homens leprosos à entrada da porta, os quais disseram um ao outro: para que nós estamos aqui até morrermos? Então, nós entendemos aqui que a lepra no Antigo Testamento é um tipo de pecado. O desespero horrível foi tão que, os olhos de Israel, um leproso estava sem esperança. Então, quando os cristãos se encontram, na atualidade, em tal condição tenebrosa, nós entendemos aqui nesse versículo 3, uma condição, podemos adicionar, tão desastrosa que não há ajuda de nenhuma parte, a não ser de Deus. Então, entretanto, não há condição mesmo que extrema que Deus não possa mudá-la, resolvê-la, solucioná-la. Então, para que nós estamos aqui até morramos, em outras palavras, pode-se sentir a fé. Quantos cristãos se renderam, não é? Quantos retornaram para trás? A fé demanda ação.
E, portanto, os 4 leprosos agiram, exerceram a fé. Não importa a sua condição, é necessário você exercitar a fé. Não importa se as pessoas te apontam, te criticam. Coloque a sua fé em Deus. Creia que Ele vai resolver os seus problemas. Esta é uma palavra de Deus para você. Versículo 4. Se tratarmos de entrar na cidade pela fome que há na cidade, morreremos nela. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e passemos ao exército dos sírios. Se eles nos deixarem com vida, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Então, nós entendemos aqui nesse versículo 4, em outras palavras, ele estava dizendo, não temos nada a perder, porque de qualquer maneira somos leprosos mesmos. O versículo 5, e levantaram-se, pois, no princípio da noite, à tarde, antes de escurecer, para irem ao acampamento dos sírios, e chegando a uma extremidade do acampamento dos sírios, não havia ali homem algum. Então, eles chegaram ali ao acampamento, o acampamento estava vazio, estava abandonado. Então, nesse mesmo capítulo, no versículo 7, no capítulo 7, não é? A partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Porque o Senhor fizera que no campo dos sírios se ouvisse estrondo de carros, ruídos de cavalos e barulho como o de um grande exército. Por isso diziam uns aos outros, eis que o rei de Israel pagou contra nós aos reis dos heteus e aos reis dos egípcios, para que venham contra nós. Nós entendemos aqui que os sírios, eles pensavam que algum exército poderoso das nações mais altas ia vir sobre eles, e então fugiram. Quão fácil é para que o Senhor faça algo? Esse versículo 6, nós entendemos quão importante é para o cristão não limitar a Deus, mas, infelizmente, quanto nós temos limitado a Ele, não é? Então, a propósito, quando os 4 leprosos começaram a caminhar para o acampamento dos sírios, o Senhor moveu os seus vasos até que soassem como a marcha de um exército poderoso. Então, exibimos a fé e Deus fez o restante. Porém, o que fizermos, tem que estar dentro da vontade de Deus, para que o milagre possa acontecer. Versículo 7. Eu estou entendendo que você está sendo curado, está sendo abençoado, em nome de Jesus. Versículo 7. Por isso se levantaram e fugiram no princípio da noite, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o acampamento como estava. E tinham fugido para salvarem as suas vidas. E quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram em uma tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam, e então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e esconderam. O versículo 9, e disseram, então, um ao outro, não fizemos bem, hoje é dia de boas novas, e nós nos calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, nos alcançará alguma maldade. Vamos-nos, pois, e entremos, e demos as novas à casa do rei. Nós entendemos no versículo 9 que o sol se pôs no dia anterior sobre um dia de desastre para Samaria. Mas o sol se levantaria num dos dias maiores de bênçãos em sua história. A fé em Deus faria isso. Então, em tempo, Samaria é um quadro do mundo com a sua fome, inanição, dor e agonia. Os leprosos, com lamentáveis como eram tipo dos pregadores do evangelho das boas novas. A abundância que encontramos é um produto do evangelho de Jesus, o qual somente pode satisfazer a fome e o desejo de um mundo faminto. É o entendimento do versículo 9, que ora acabamos de ler.
Não é? Que maravilha que Deus tem falado com você. Então, exercite a sua fé, ponha a sua fé em ação, creia, não sejamos covardes, né? Como os leprosos não fazem bem se nos calarmos. Temos boas novas para trazer, de fato, as maiores novas que o homem jamais conheceu. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta. O Espírito Santo está em mim, está em você. Então, creia, Jesus breve voltará, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Versículo 10. E vieram e bradaram aos guardas da porta da cidade. E lhes anunciaram, dizendo: nós fomos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia ali homem algum, nem voz de homem, a não ser cavalos atados, jumentos também atados, e as tendas como estavam. E os porteiros saíram bradando e o declararam dentro no palácio do rei. E se levantou o rei de noite e disse aos seus servos: eu vos declararei agora o que nos tem feito os sírios. Eles sabem que temos fome, então saíram das tendas e se esconderam no campo, dizendo: quando tiverem saído da cidade, os tornaremos vivos, tomaremos vivos e entraremos na cidade. Aqui eu abro aspas para dizer que a incredulidade sempre pensa o que é negativo. O incrédulo sempre pensa no negativo, por incrível que pareça. Dando continuidade, versículo 3 a seguir. Então respondeu um de seus servos, disse: tome agora 5 dos cavalos que ficam na cidade, porque eles também são como toda a multidão de Israel que ficou nela. E também eles são como toda a multidão de Israel que pereceu. E enviemos e vejamos o que há. E tomaram, então, 2 cavalos de um carro, e enviou o rei após o acampamento dos sírios, dizendo: vão e vejam. E eles foram e o seguiram até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e equipamentos, espalhados todos pelo caminho, que os sírios tinham lançado fora devido à pressa, e voltaram os mensageiros e o fizeram saber isso ao rei. Versículo 16 a seguir, vai falar da profecia de Eliseu sobre a abundância. Se cumpre ali essa profecia. Então o povo saiu e saquearam o acampamento dos sírios, e foi vendida uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E o rei havia posto à porta aquele príncipe em cuja mão ele se apoiava. Então, o homem de incredulidade, aqui no versículo 2, que nós ora acabamos de ler. E o povo atropelou a entrada e morreu, conforme o que havia dito o homem de Deus, o que tinha falado quando o rei desceu a ele. Aconteceu assim, pois, da maneira como o homem de Deus tinha falado ao rei, dizendo: amanhã, a estas horas, 2 medidas de cevada será vendida por um ciclo, e uma medida de farinha será vendida por um ciclo na porta de Samaria. E aquele príncipe tinha respondido ao homem de Deus, dizendo: mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? E ele diz: eis que com os teus olhos verás, mas não comerás isso. E lhe aconteceu assim, porque o povo atropelou a entrada da porta e morreu. Então, terminando o versículo 20, atropelou aquele homem, e ele não conseguiu comer, então a palavra se cumpriu. Então, nós nunca podemos duvidar da palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que cura. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, tenha fé, não duvide da palavra, da Bíblia Sagrada, tá certo? Nós vamos deixar aqui na descrição os contatos para você mandar a mensagem aí, pedindo oração, se você quiser fazer parte, se você quiser contribuir, tá certo? Então, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, pois quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E você é de Deus, eu creio. Muito obrigado, e nós temos mais vídeos. Fique conosco nesse canal, nos ajudando a propagar e divulgar a palavra de Deus, tá certo? Nos ajude, e Deus, por certo, vai te retribuir. Muito obrigado.